Oi, aqui é a Aliona. Hoje vou apresentar uma garota que veio para uma entrevista de designer de sobrancelhas. Nós a contratamos imediatamente porque ela tem muita experiência, são 3 anos inteiros de trabalho, ela é realmente muito boa. Mas eu não pude deixar de notar as unhas dela. Falei para ela que precisava trocar as garras de qualquer jeito. No dia seguinte, já a contratei. A gente ficou até tarde, mas eu estava ansiosa para trabalhar nessas unhas. E aqui tem alguns detalhes interessantes. Bem, além do fato de que há dificuldades com o que fica debaixo da unha, no fim das contas isso não é tão assustador assim, porque as unhas crescem e de certa forma têm uma estrutura porosa. É normal acumular sujeira ali, não é grave. Além disso, ela é designer de sobrancelhas e trabalha com rena e tinta. É bem possível que as unhas daquele lado fiquem manchadas, mas a questão é que as unhas não ficaram em formato de garra. Elas estão assim porque o gel foi aplicado de forma incorreta e é exatamente isso que eu quero demonstrar. Aqui, por exemplo, removemos o dedinho indicador e depois que eu simplesmente lixei esse excesso de material, percebi que na verdade não havia nenhuma corcunda ou bico ali. Era só um pouco de gel a mais e por causa disso apareceu esse efeito como se ela tivesse garras. Mas com o lixamento correto e a aplicação certa do gel, isso não vai acontecer de jeito nenhum. É isso que, na verdade, eu vou mostrar para vocês hoje. Eu não acrescentei nada e praticamente não levantei nada. Só vou limpar a área da cutícula e lixar um pouco do material existente por dentro. O mesmo ocorre com o dedão. Ele parece um bico, não sei, de um gavião, de quem tem esses bicos tão assustadores. Lixamos, removemos dos 2 lados e conferimos tudo. E agora, neste exato momento, estou explicando para 2 meninas estagiárias. Elas também estavam lá, perto de mim nesse momento. Gastamos muito tempo removendo. Expliquei a elas como remover as unhas corretamente, mostrando na prática como lixar as laterais, o ângulo certo e onde posicionar a lixa. Uma cliente e modelo assim vale ouro. Se eu vejo alguém assim, eu fico pronta para puxar a pessoa da multidão e levar comigo para a minha caverna de manicure. Preste atenção, aqui a nossa linha paralela está levemente caída e nesse momento eu mostro que é preciso lixar apoiando, digamos, na ponta da unha e de jeito nenhum encostando na lateral. E esse aqui sofreu bastante, coitado. Bom, é claro, né, mão direita, dedo indicador, aqui tudo é fácil, não tem nada mais simples. Aqui precisa colar. Prefiro usar base líquida para melhor penetração, mas se não tiver, use super cola. Isso é necessário para que a rachadura fique fixa e depois possamos removê-la facilmente. Na verdade, não a rachadura, mas simplesmente lixar a unha. Ali ao fundo tem um telefone com um cronômetro e eu queria mostrar o quão rápido essa broca remove uma quantidade tão grande de material. Acho que levei 48 segundos, mas infelizmente não deu para ver em todos os momentos, mas consegui remover realmente rápido. Considerando as várias camadas de gel, acho que foi um sucesso total. Sim, estou muito feliz com isso. Finalmente eu tenho o talco que eu consegui implorar para a Isis. Eu falei, gente, não, a gente precisa mesmo de talco. Eu disse que estava cansada de usar esses de farmácia, que nem sempre funcionam. Enfim, eles colocaram alguma coisa diferente na composição. E bom, sobre isso eu vou falar depois, porque eu tenho uma versão piloto, tipo não, umas amostrinhas. Mas eu já gostei dela. A única coisa é que eu gostaria de melhorar um pouco a embalagem, mas isso, como dizem, é uma outra história. E isso, um pouco mais tarde. Acho que vocês já perceberam que faltam 2 dedos do meio. E eles não estão faltando à toa. A questão é que os dedos do meio são os mais longos de cada mão. E normalmente quando você bate em alguma coisa é justamente com eles. Por isso muitas vezes as pessoas vêm para alongar justamente esses dedinhos. Algumas pessoas têm problemas com os mindinhos por ficarem nas pontas e serem atingidos. Vamos fazer o alongamento. E aqui também encontrei algumas dificuldades. Em primeiro lugar, as unhas têm seu próprio arco. Isso gera alguns problemas ao colocar o molde de papel para o alongamento e é com eles que pretendo aumentar o comprimento que falta hoje. Ela recusou cortar o comprimento, mesmo eu sugerindo para facilitar para os dedinhos, mas ela quer unhas longas. Como dizem, a cliente sempre tem razão, por isso ajustamos o molde. Eu uso esses aqui para testar e gostei bastante. São firmes, mantêm o formato e não saem do lugar nem deformam. No geral, eu gostei deles, embora seja justo dizer que eles são bem mais caros, mas mesmo assim.
E aqui eu cometo um grande erro. Eu coloco o molde corretamente, ou seja, coloco ele reto e esquecendo que todas as minhas unhas, as outras são relativamente naturais e têm uma curvatura anatómica natural, ou seja, elas são levemente voltadas para baixo. Ao usar o molde para modelagem, mesmo no salão, geralmente o colocamos reto. Para criar arcos é necessário posicioná-lo para cima. De modo geral, coloquei como modelagem de salão. E aconteceu que, quando eu tirei o molde, vi que minha unha ficou média. Enfim, o dedo do meio em ambas as mãos cresce reto, os outros vão um pouquinho para baixo. Lá me aguardavam manipulações infernais. Decidi não reconstruí-lo novamente, pois não consigo acertar o molde. Então, pensei em preenchê-lo por dentro. Cortei essa parte porque houve uma angústia profunda. Com o jeito que eu fui preenchendo o gel por dentro, transformando uma unha perfeita em uma que até estava meio tortinha, mas no final eu consegui lidar com isso. Aqui eu mostrava os géis, que também são novidades para mim. Géis coloridos camufladores. Ou seja, agora existem as bases. E também existem esses gelzinhos, eles são legais. Isso significa que você pode alongar a unha já com cor. Isso é ótimo, pois esses géis serão nossa base para o design. Como base para o design, até o último momento não sabíamos o que fazer. A gente só entendia que já estava quase 1h da manhã e queria terminar logo. Por isso, como sempre, eu fiz um design super rápido e abstrato, no estilo de manchas e rabiscos ou algo assim. O mais importante é escolher cores vivas e dar brilho a tudo. Enquanto isso, eu já estou terminando de alongar essa unha. Deixei a parte de lixar fora do vídeo porque acho chato mostrar isso. Se não for assim, me avisem nos comentários. Aqui está o nosso resultado final. As unhas parecem naturais. Bom, na verdade, elas são naturais, só que em alguns lugares estão um pouquinho lixadas demais. Mas mesmo assim, não dá para dizer que são unhas postiças. Depois pego tons vibrantes. Escolhemos a coleção Neon, afinal é verão. Quero algo bem chamativo, bem explosivo. E claro, vamos fazer as duas mãos diferentes. Porque sim, porque podemos. Não há motivo especial, só porque podemos. Porque não? Uma é direita, a outra é esquerda. Esse é meu lema na manicure. Aqui eu não complico, só faço essas listrinhas assim e dou uma ajudinha com o pincel. Não é obrigatório fazer isso. Eu só decidi espalhar para não ficar uma camada muito grossa. Para não enrugar nada em lugar nenhum, embora os newtons raramente enruguem, prefiro me prevenir. E também não vai precisar nivelar muito com o top coat. Secamos a primeira camada do design, nesse caso o amarelo, e aplicamos sobreposta a segunda cor. Eu tinha amarelo e azul, e nesse momento eu disse para ela que parecia que a gente tinha feito uma manicure da IKEA. Para quem não sabe, o logo da IKEA é amarelo e azul, e o formato é mais ou menos assim. Então, é mais ou menos assim que eu imagino a manicure de uma funcionária da IKEA. E a outra mão? Linda combinação de roxo e rosa em fundo azul para o verão. Depois que eu sequei todas as nossas manchinhas, aplico uma camada fina de base porque ela tem uma boa aderência e depois, de forma livre, aplico a folha metálica. Escolhemos o prata porque ela gosta muito, poderia ser dourado ou, na verdade, qualquer outra cor. A branca também ficará fosca e vai ficar legal. Aqui, tudo é espontâneo. Como ficou, deixamos assim e seguimos em frente. Ainda tinha o top Kolopushka, que adoro. Meu rosto refletido na paleta. Enfim, adicionamos um pouco de pontinhos pretos e passamos o top coat. Levamos o pincel até a cutícula, se necessário. Ao final, certamente faremos o lixamento da borda livre. Mas antes disso, nós decidimos pintar a parte de baixo, deixá-la colorida. Bem, a gente sempre chamou esse lado da unha assim quando elas eram compridas, já que algumas partes das nossas unhas são esculpidas e outras são naturais. Quando são totalmente alongadas desde o início, ficam com cores diferentes e não muito bonitas. Por isso cobrimos tudo com glitter e agora, mesmo depois da henna e da tinta, não vai ter aquelas consequências que tinha antes. Ninguém vai reclamar, tudo ficará bonito. Aqui está o resultado final. Assim ficam os bumbuns coloridos. Eu não passei a base ali embaixo, só finalizei com top coat e coloquei o glitter em uma camada só. Acho que deu tudo certo, ficou incrível e o resultado está ótimo. E sem precisar aplicar aquele monte de camadas de poligel, tipo 35 camadas, esse não é o jeito mais correto, mas como alternativa funciona bem. E quem esteve com vocês foi a Aliona. Tchau, até a próxima. Inscreva-se e deixe seu like.